No capítulo anterior de 1º Reis, nós vimos a construção do templo do Senhor. Agora, no capítulo 7, o cenário vai mudar para as grandes obras civis do rei Salomão. Por trás de cada tonelada de metal, existem lições espirituais. Esse capítulo ele vai testar as nossas prioridades. Porque Salomão ele vai gastar 7 anos na casa de Deus, mas ele vai dedicar 13 anos construindo o seu próprio palácio. Onde termina essa prosperidade legítima e aonde começa a vaidade que engole a nossa fé? Nós também vamos decifrar nesse capítulo o mistério de um homem chamado Irão, um artesão que moldou as 2 colunas mais famosas da Bíblia, chamada Jaquim e chamada Boaz. Você vai aprender que nenhuma estrutura na sua carreira para em pé na força do seu próprio braço, mas sim no peso da coluna que está sustentando. Bom, a partir do versículo 1, o texto vai abrir com um grande contraste. O texto vai dizer que Salomão ele vai demorar 7 anos para construir o templo de Deus, mas ele vai gastar 13 anos para terminar o seu próprio palácio. O texto ele vai nos trazer detalhes dessa mega estrutura. O versículo 2 diz que Salomão edificou uma casa do bosque. Essa casa do bosque ele era um pavilhão gigantesco, feito com 4 fileiras de colunas de cedro, tão grandes, tão imensas, que quem entrava ali tinha a sensação visual de estar andando dentro de uma floresta. O texto cita ainda o pórtico das colunas, lá no versículo 6, e o pórtico do trono, onde ele julgava e assentava no seu trono de marfim e ouro, lá no versículo 7. E no versículo 8, nós vemos que ele também construiu o palácio exclusivo para a filha de Faraó. No versículo 9 e o versículo 11, nós vamos ver detalhes sobre esse acabamento dessa construção. O texto vai dizer que tudo foi feito com pedras de alto preço, cortadas sob medidas, serradas com serra por dentro e por fora. Naquela época, serrar pedras gigantescas com tamanha precisão milimétrica, elas exigiam uma tecnologia caríssima. E também nós podemos ver um tempo absurdo. Salomão não estava economizando um único centavo de dinheiro e também de tempo para garantir que a sua moradia ficasse impecável. Não há nenhum pecado em Salomão ali ter um palácio grande, porque ele era o rei. Deus ele tinha prometido riqueza a Salomão. E esse complexo, ele precisava abrigar o centro administrativo da nação. Então, o problema não era o tamanho do palácio do lado de fora. O problema seria o tamanho do palácio do lado de dentro do coração de Salomão. Aos poucos, de forma bem sutil, a vaidade ela vai começar a mudar o foco dele. Ele passou mais tempo polindo as pedras do seu próprio conforto do que zelando pela santidade. Thomas Watson, ele diz: o mundo é um mestre enganador. Ele entra nos nossos bastidores, fingindo ser um servo para nos dar conforto. Mas se não vigiarmos, ele assume o trono e vira o nosso Senhor. Salomão colocou mais 13 anos de suor na sua própria casa do que na casa de Deus. Quando o homem gasta o dobro da sua energia para adornar sua própria vaidade e apenas as sobras para adorar a divindade, o seu palácio já virou seu verdadeiro ídolo. É o início da sua decadência espiritual. A lição é: monitore o destino das suas horas, para que a correria pelo seu patrimônio não atropele a sua comunhão com Deus. O erro de muitos é ter aquela agenda lotada de 13 anos de Salomão para construir o seu próprio palácio, mas ter a agenda de 7 minutos rasos para Deus. Muitos passam o dia inteiro vidrado nas suas planilhas, correndo atrás dos seus clientes, talvez fazendo reuniões, pensando em como expandir o seu negócio. Você quer uma carreira de sucesso? Isso é ótimo. Mas me responda, qual foi a última vez que você passou tempo lendo a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você se assentou com a sua família para orar, sem olhar para o relógio? Alinhe a sua rota. Não gaste toda a sua energia vital construindo o teto do seu conforto material, enquanto deixa o altar da sua vida espiritual em ruínas. A segunda lição que eu aprendo é que eu não posso permitir que a prosperidade que Deus me deu mude o foco dos meus valores. Salomão recebeu sabedoria e riqueza de Deus para governar o povo, edificando o templo. Mas quando ele se viu cercado por colunas de cedro, quando, ele viu aquelas pedras de alto preço, a sua vaidade começou a sussurrar no seu coração. Então, eu aprendo, não mude a sua postura porque o seu faturamento aumentou. Não troque a sua integridade por causa talvez do tamanho do seu bônus no final do ano. O palácio, ele até serve para você morar, mas é o altar que Deus te deu que sustenta você de pé. O palácio, ele é passageiro, mas a sua aliança com Deus, ela sempre será eterna. No segundo bloco, nós vamos ver, a partir do versículo 13, Salomão manda trazer da cidade de Tiro o homem que se chamava Irão. No versículo 14, o texto nos diz que ele veio de Tiro. Tiro, uma cidade portuária famosa ali no mundo antigo, pela navegação, pelo comércio, por sua metalurgia. O pai de Irão era um cidadão de Tiro, ele era um mestre artífice. E a sua mãe, ela era uma viúva israelita. Só abrindo um parêntese, quando nós falamos de Irão, não confunda com o rei Irão que ajudou Salomão com a mão de obra lá no templo do Senhor. Esse Irão, ele carregava em seu sangue
uma mistura poderosa. Ele tinha a herança técnica comercial da cidade de Tiro, mas ele também tinha a herança espiritual da aliança de Israel. Ele não era apenas um trabalhador comum. A Bíblia faz questão de registrar que esse homem era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda boa obra. Estas mesmas três palavras, sabedoria, entendimento e ciência, elas são palavras usadas em Êxodo capítulo 31, para descrever Bezalel, o homem que o próprio Deus encheu com o Espírito Santo para construir o tabernáculo lá no deserto. O que a Bíblia está nos dizendo é que o talento técnico de Irão não era algo secular ou profano, era um dom espiritual e ministerial. E a primeira grande entrega de Irão iria ser 2 colunas de bronze gigantescas colocadas no pórtico do templo. Nós vemos isso no versículo 15 até o versículo 21. Elas tinham cerca de 8 metros de altura e 5,5 metros de circunferência. Só que o segredo do Estado está lá no versículo 21, onde que Salomão dá um nome a essas colunas. O texto diz: e levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou o seu nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, chamou o seu nome Boaz. Amados, no hebraico original, esses nomes não estão sendo escolhidos por acaso. Jaquim, ele significa Deus firmará, e Boaz, ele significa nele a força. Pense comigo, o templo, ele foi construído no topo do Monte Moriá. Era um local muito alto, um local exposto a ventos fortes, um local exposto a tempestades, a invernos rigorosos. Então, quem olhava de longe poderia até pensar: será que essa estrutura vai aguentar o impacto do tempo? Só que quem subiu o monte e se aproximava da entrada, eles tinham que passar obrigatoriamente por essas 2 colunas reluzentes. À direita, lia-se Deus vai firmar. À esquerda, lia-se na força dele. Aquelas colunas estavam sendo um aviso visual para toda a nação. O templo não dependia do braço humano ou da política de Salomão para ficar de pé. Ele estava garantido pela promessa e pelo poder do Senhor. John Flávio, ele já dizia a seguinte frase: as 2 colunas, Jaquim e Boaz, são as 2 pernas sobre as quais a fé do crente caminha. Nós não podemos avançar na vida como uma perna só. Se você olhar apenas para Jaquim, Deus estabelecerá, mas esquecer de Boaz, na força dele, você vai cair na preguiça, achando que Deus fará tudo sem o seu esforço. Se você focar apenas na sua força, você quebra. Mas quando você une as duas, você entende que sua rota é estabelecida pelo decreto de Deus e sustentada pelo poder do Espírito Santo. O que Deus firma, nenhum inferno move. A lição que eu aprendo: escreva Jaquim nos seus projetos. Deus estabelecerá. Descanse na certeza de que Deus é quem estabelece a sua história. O mundo pode até nos fazer viver em uma crise de ansiedade, não é verdade? Achando que o nosso futuro depende da boa vontade de alguém, achando que o nosso futuro depende da aprovação de terceiros. E muitos até não dormem por isso, com medo de dar tudo errado em sua vida. Só que essa palavra é para você mudar a sua postura hoje. Passe por entre a coluna da direita. Se você entregou o seu caminho ao Senhor, se você trabalha com integridade, o decreto dele já está assinado para você. Ele estabelecerá. Descanse o seu coração no silêncio da certeza de que Deus determinou para a sua vida, para a sua carreira, para a sua casa, e tenha a certeza que vai se cumprir. Nenhuma inveja, nenhuma crise pode cancelar o plano de Deus para a sua vida. A segunda lição é: escreva Boaz na sua rotina, na força dele. Pare de tentar operar os seus negócios na força do seu próprio braço. Passar pela coluna da esquerda significa reconhecer que a sua inteligência, o seu gogó, a sua rede de contato, a sua força, ela é limitada. Se você tentar carregar o peso da sua crise sozinho, você vai falhar. Comece o seu dia debaixo da força de Boaz. Ore antes de sair de casa dizendo: Senhor, hoje eu opero na tua força. Dá-me sabedoria para decidir, dê-me resiliência para suportar a pressão, dê-me força para vencer. Quando a força de Deus assume o controle dos seus bastidores, o cansaço dá lugar a uma alta performance espiritual. Entenda que a sua força humana só se torna inabalável quando ela reconhece que depende totalmente da rocha invisível. Essa é a humildade de espírito que Jesus cita em Mateus capítulo 5, versículo 3. No terceiro bloco, fechando essa obra com chave de ouro, nós vamos ver a engenharia hidráulica que Irão vai construir a partir do versículo 23. O texto vai dizer que ele funde o chamado Mar de Bronze. Esse Mar de Bronze era um reservatório redondo enorme, com cerca de 4,5 metros de diâmetro e 2 metros e um pouquinho de profundidade. Ele era capaz de armazenar mais de 40 mil litros de água. Só que olha o detalhe lá no versículo 25. O texto diz: e firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar assentava-se sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. Além desse mega tanque, Irão ele também constrói 10 pias móveis de bronze. Para que servia
toda essa água. O mar de bronze era para exclusivamente os sacerdotes se lavrarem e se purificarem antes de entrar na presença de Deus. E as pias móveis, elas serviam para lavar as carnes do sacrifício. Olha para cá. No mundo antigo, o canteiro de obras lá do pátio de um templo, ele era um lugar de forte desgaste físico. Ele era um lugar onde tinha muita fumaça do altar, muito sangue de animal sendo sacrificado, muita poeira do monte, um lugar onde os sacerdotes trabalhavam debaixo do sol e suavam muito, ou seja, era um ambiente que acumulava muita sujeira rapidamente. Deus estava dizendo a Israel, através daquela engenharia, que quanto mais perto de mim você opera, maior a exigência de limpeza no seu secreto. Aqueles 12 bois de bronze que sustentavam o mar, olhando para os 4 cantos da terra, era como se estivesse profetizando que a santidade de Deus deveria ser vista e levada em todas as direções do mundo. O estudioso Stephen Chernow, ele diz: Deus é um espírito puríssimo, e ele não admite que mãos sujas mexam no seu ouro. O mar de bronze ficava logo na entrada porque ninguém tinha o direito de tocar no sagrado carregando a poeira da rua ou o sangue da negligência. A água não salvava o sacerdote, mas o lembrava de que para governar em nome de Deus, ele precisava primeiro passar pelo exame da limpeza interna. Quando nós lemos em Tiago capítulo 4, versículo 8, o apóstolo diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e no coração purificai, vós de duplo ânimo. E Jesus também ele vai dizer em João capítulo 13, versículo 10: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. A lição que eu aprendo é: lave as suas mãos, limpe as suas intenções. O mar de bronze, ele está te convocando à honestidade absoluta. Não viva com as mãos sujas pela mentira. Não viva com a mão suja pela trapaça. Não viva com a mão suja pela fofoca que destrói. Purifique a sua vida. Seja transparente, seja fiel, honre a sua palavra. Lembre-se que na sua caminhada nesse mundo, todos estamos propícios a sujar os nossos pés com a poeira. Bata a poeira. Lave os seus pés diariamente, para não deixar que essa sujeira te infecte. Quem opera com as mãos limpas pode ter certeza, ganha autoridade diante dos homens e atrai a blindagem do altar de Deus. No bloco 4, nós vemos, a partir do versículo 41 até o versículo 47, o texto repetindo que Irão termina os objetos de bronze. Ele vai terminar as colunas, ele vai terminar o mar de bronze, as pás, as bacias. O bronze era um metal pesado, ele era resistente, ele era feito para suportar o fogo do sacrifício e também o desgaste lá do pátio externo. Só que olha só, no versículo 48, a matéria-prima vai mudar. Salomão, ele está entrando no lugar santíssimo agora. E ele agora vai começar a fabricar os utensílios de ouro puro. Não é mais o bronze. O altar de ouro, a mesa dos pães da preposição, ou melhor, da proposição, os candelabros, as flores, as lâmpadas, até mesmo o texto vai dizer as dobradiças das portas. Cada metal tinha o seu lugar exato na engenharia de Deus. O bronze que nós vimos, ele aguentava o tranco do lado de fora. Só que o ouro brilhava na intimidade do lugar de dentro, no Santíssimo. Pense nessa engenharia. Imagina até uma dobradiça. Ela ficava escondida atrás da porta. Ninguém que entrava no templo ficava reparando na dobradiça. As pessoas olhavam para as paredes reluzentes, olhava para aquele teto de cedro, olhava talvez para a Arca da Aliança. Mas Salomão fez questão de que até o que ficava no oculto carregava o mesmo peso, a mesma densidade, a mesma pureza do ouro que cobriu o altar. Deus, ele exige um padrão de ouro até naquilo que ninguém está vendo. As dobradiças de ouro nos deixam um aviso. A nossa hipocrisia, ela quer polir apenas a fachada do que o público está enxergando. Só que Deus, aquele que sonda os corações, ele está exigindo que os eixos ocultos da nossa vida, como os nossos pensamentos secretos, as nossas intenções, os nossos negócios que estão fechados a 7 chaves, eles sejam feitos de ouro puro. A verdadeira santidade, ela vai ser testada naquilo que fica escondido entre as paredes. Eu aprendo a ter a resiliência do bronze para enfrentar o trabalho pesado, só que manter a nobreza do ouro da integridade interna. Amanhã cedo, você vai precisar do bronze. Você vai ter cobrança, você vai ter um trabalho difícil, você vai ter uma rotina cansativa, você vai precisar segurar o tranco sem quebrar, você vai ter luta, você vai ter provação. Mas não permita que a graxa do trabalho suje o ouro do seu caráter. Lá no seu secreto com Deus, na sua mesa, com a sua esposa, nas suas decisões éticas. Naquele momento que ninguém está olhando, opere diante do ouro puro. Seja refinado na sua palavra. Seja excelente nos mínimos detalhes, até nas dobradiças invisíveis, sabe? Suporte o pátio externo, mas brilhe no lugar santíssimo. E o capítulo termina com uma atitude de honra, lá no versículo 51. O texto vai dizer: Salomão pega os seus tesouros, que seu pai Davi havia juntado com suor e sangue durante as guerras, e consagra tudo no templo. Salomão, ele não usou a herança do seu pai para inflar o próprio bolso. Ele colocou no tesouro do Senhor. Eu entendo que a obra é considerada encerrada quando a honra do passado
e a consagração lá do futuro se encontram. Eu aprendo a honrar os princípios e os legados daqueles que pavimentaram a minha estrada até eu chegar lá. Salomão, ele não seria ninguém se Davi não tivesse vencido gigantes, se Davi não tivesse guardado ouro. O erro é a soberba de achar que você venceu na vida sozinho, que o sucesso é apenas pelo seu talento. Resgate a memória dos seus bastidores. Honre os seus pais, aqueles que oraram por você no período de silêncio, quando ninguém mais acreditava em você. Honre os seus líderes, que estenderam a sua mão quando você não tinha experiência, quando você estava caído. Honre a Deus, que te deu saúde quando as portas estavam fechadas. Pegue o fruto das suas vitórias hoje, coloque elas no altar como uma oferta de gratidão. Quem sabe, honrar o legado do passado garanta a sua blindagem divina sobre a herança do futuro. Bom, chegamos na conclusão do capítulo 7. Que o seu coração ele esteja atento a ouvir a voz de Deus. E lembre-se, o segredo é viver a palavra do Senhor. Fique com Deus.